Tá chegando o seu pedido, eu tô aceitando. Ah, agora foi. Tô aqui na área. Oi, oi, e aí, como você está, Poena? Eu tô bem, e você? Tô bem também. Feliz demais de te receber aqui, viu? A felicidade é minha. Então, Poena, já deu certo da primeira, né? A gente ia tentar fazer até um teste aqui para ver É, se ia funcionar direitinho, mas já funcionou. Então, já vou fazer a nossa introdução para a gente começar a nossa conversa. Desceu aqui. acho que tô aqui, O que foi isso? tudo certo? Eu, Deu uma falha na Matrix aqui. eu continuei escutando, só que Ah, o vídeo saiu do ar aqui, mas agora eu acho que tá tudo on. é, Mas, menina, eu fiz toda a introdução, mas, falei. mas eu escutei perfeitamente. Você escutou? Sim, É. Aí, quando eu passei a palavra para você, você estava congelada. Aí eu é, tô apoiando. Apoio. mas a gente congela, Ah, que é assim, a gente tá acostumado, né, a se virar. sim, a gente já tá gerenciando o estresse aqui, então. Exatamente. A palavra é sua, Poina. Pode começar a contar, narrar a sua história. Eu super à Ah, vontade. que delícia, Aline. Obrigada pelo convite. Achei super especial assim esse momento, essa oportunidade que a gente vai ter aqui de troca agora. Bom, e pelo que eu ouvi, se eu entendi perfeitamente, eu vou começar contando um pouquinho aqui da minha trajetória, né? Bom, antes eu gostaria de me autodescrever. Sei que esse vídeo vai ficar gravado também, então eu sou uma mulher branca, nem tão branquinha, né? Um tom assim um pouco amarinado, tenho cabelos castanhos, olhos castanhos escuros também. Hoje eu estou usando cabelo solto, ele é mais ou menos na medida do ombro. Uso uma camiseta preta de gola alta, gosto de acessório, tô com colar, anel, brincos, uma maquiagem mais leve, assim, um batom mais claro, que eu preparei aqui, né, para dar um up aqui para nossa conversa. Bom, então, gente, contando aqui um pouquinho da minha trajetória, né, acho que às vezes a gente é convidado para falar às vezes, temas mais técnicos, é até mais fácil do que falar da gente mesmo, né, Aline? Mas vamos lá. A minha trajetória profissional, ela começou bem cedo. Eu comecei a trabalhar ainda quando eu estava estudando na faculdade, logo nos primeiros períodos eu comecei minha jornada profissional, fazendo estágios, alguns da minha área específica, outros não, né? Porque eu estava cursando Ciências Sociais aqui na UFMG, em Belo Horizonte. Bom, desde cedo, então, começou a minha busca profissional, uma identificação ali, aquela inquietude da juventude que a gente tenta ali se encontrar. E aí, eu iniciei aqui a minha jornada, né, nas ciências sociais e fui migrando aí gradativamente para o mundo do trabalho. A minha primeira grande experiência profissional, né, se iniciou no segmento de pesquisas de mercado e opinião. Então, desde muito cedo eu tive oportunidade de atender, né, as mais diversas demandas assim de projetos de pesquisa, que era uma área que sempre me encantou pela diversidade de assuntos, pela dinâmica, né, por toda aquela curiosidade ali aguçada de ouvir as pessoas, de entender sobre o mercado, a população, as mudanças demográficas. Então, eu iniciei essa jornada. Bom, e aí, desde muito cedo, eu comecei atendendo, assim, grandes contas, assim, desafios muito robustos, né? Para uma garota jovem ainda ali, mas que também tiveram uma grande importância assim na minha trajetória dali para frente. Então, desde muito cedo ali, com 20 e poucos anos, eu já, né, tive a oportunidade de frequentar salas com tomadores de decisões, em sua maioria homens, né? Em grandes corporações do segmento financeiro, do segmento imobiliário, de energia elétrica, do governo. E, bom,
diante dos desafios tem sempre grandes oportunidades também, né? E foi um período de muito aprendizado e evolução. E, bom, sempre trabalhando com projetos, gestão de projetos, acabei me especializando também na área de marketing, né, por esse contato aí com o mundo corporativo, sempre muito híbrida, um pezinho na humanas, um pezinho na estatística, um pezinho no mercado, um pezinho na sociologia, e assim eu fui seguindo, me adaptando e me conhecendo também. Até que, mais recentemente, há cerca de 2 anos, eu fiz uma semi-transição profissional, continuei atuando com projetos, mas agora numa experiência dentro de uma grande companhia. E hoje eu estou que é Localiza, e aí eu comecei a atuar na Localiza, né? Saí das empresas de pesquisa, das agências de consultoria, de inteligência de dados, e fui conhecer um pouco do outro lado ali da ponte. Onde eu tive a oportunidade de começar atuando ali em projetos, tanto liderando projetos quanto pessoas também em uma área de negócio. Então, enfim, né, um portfólio, mais uma vez, extremamente diverso, projetos com foco em educação, em experiência do cliente, em inovação, em melhoria de processos. Então, sempre ali girando a chave, né, para mudança de tópico, mudança de metas e tudo mais. E, bom, e mais recentemente eu também, né, fiz uma migração aqui dentro da própria empresa e passei a atuar na parte de gestão de mudanças no setor de tecnologia da companhia. Então, estou agora fazendo parte aí desse mundo tech, e sempre nessa busca de aprender, né, buscar aí as novidades e aprender com elas. Ótimo. Primeiro, eu já queria te agradecer e te parabenizar, Apoina, por essa descrição no início. Fiquei muito feliz pensando em acessibilidade. Que fantástico, Apoina. Muito gentil da sua parte, viu? Legal. E ter essa sensibilidade, né? Essa empatia. A gente, cada Pode vez, falar. né, eu acho que a gente precisa ampliar, né, o acesso dentro aí de tudo que nos é possível, tudo que está ao nosso alcance, para poder tornar o nosso mundo mais inclusivo, mais diverso, né, e representativo. Então, são pequenos gestos que às vezes são simples, mas que podem mudar ali muita coisa, né? Na vida de quem precisa, né? Com Com certeza, certeza. para todos nós. Muito feliz. Na sua fala, Poena, achei fantástico, né, que você compartilhou a sua trajetória, essa evolução, você sair ali de um contexto, né, ir para outro e falar da questão da liderança que você chegou a vivenciar nesse período que você liderou pessoas e projetos. Quais que foram os principais desafios que você vivenciou? Quais foram também os principais aprendizados? Você consegue pontuar algum aqui pra gente? Vamos lá. Bom, Aline, eu acho que quando a gente fala em gestão de projetos e gestão de pessoas, são duas coisas que estão são muito aderentes, né? Porque através de pessoas que a gente alcança, né, tudo aquilo que a gente precisa em termos de entregas, de resultados. Então, ainda que a gente não esteja num cargo ou numa cadeira de liderança, né? Ela é muito mais uma habilidade que a gente desenvolve, né? Nas nossas relações ali, para juntos, para coletivamente chegarmos ali num propósito em comum, né? Então, os desafios são muito diversos, né? E que vão desde todas essas questões aí do relacionamento, né? De entender ali cada um que está envolvido no projeto, as suas demandas, as suas perspectivas ali diante do que está sendo proposto,
e, ao mesmo tempo, fazer com que isso né, esteja ali em conformidade com o que uma grande companhia espera de resultado, ou que cada um de nós tem aqui para entregar quando a gente se propõe, né, a fazer um trabalho, independentemente aí da nossa profissão, né? Então, assim, eu acho que os desafios hoje que são mais presentes mesmo, né? É a celeridade com que as coisas estão acontecendo, né? O volume e a velocidade das informações aos quais a gente está exposto o tempo inteiro. E a forma também, né? E essa dinâmica organizacional que também é extremamente acelerada. Então, às vezes, a gente está trabalhando com um direcionamento estratégico e de repente esse jogo vira, esse jogo muda e a gente precisa se adaptar, né? Como pessoa que está ali à frente liderando e tomando decisões, esse desafio aí da velocidade das coisas, ele é muito, muito presente e a gente vai equilibrando ali também o nosso eu, né? Para conseguir transmitir para o time esse equilíbrio e a gente conseguir junto seguir ali aquele percurso até alcançar o que a gente precisa. Então, acho que é um exemplo de desafio, mas a gente poderia aqui falar de vários, né? Porque são muito comuns na maioria aí das profissões, das áreas de atuação hoje. Sim. Quando você fala dessa questão até do equilíbrio, Apoina, eu preciso gerenciar, né, as demandas individuais, né, dos indivíduos, também da organização como um todo, né, porque liderar, né, a gente colocar todas as pessoas reunidas, né, engajadas em prol de um objetivo comum ali, e vem essa sobrecarga, né, essa pressão. Muitas vezes você tem que fazer mudanças estratégicas no dia a dia, mas a gente precisa manter esse estado de centramento, né, de equilíbrio interno, no meio desse caos todo, né? O caos de lidar com pessoas. Você falou da questão dos relacionamentos de uma forma muito elegante, mas lidar com gente é difícil mesmo, é extremamente desafiador, né? Sim. No nosso dia a dia, eu falo que muito mais, né, do que a gente lidar com tarefas, lidar com pessoas, porque você não aperta um botãozinho e tem uma resposta pronta, né? Cada pessoa, cada botãozinho, eu falo que até cada palavra que sai da nossa boca, ela é escutada por cada pessoa de uma maneira, né? Passa por filtros muito singulares. Então, às vezes, uma mesma abordagem que você tem que funciona com um, não vai funcionar com o outro, né? Então tem que ter muita sutileza mesmo. É extremamente desafiador e ao mesmo tempo lidando com a pressão de você estar numa grande organização muitas vezes, com essas tomadas de decisões estratégicas, a pressão externa, né, que você muitas vezes vai ter que se adaptar. E aí que vem a minha pergunta. Você utilizava alguma técnica, algo para poder conseguir se manter nesse lugar de centramento ou não? Pode ficar super à vontade para falar assim, fazia isso aqui para poder conseguir me manter no meu centro, ou não, eu realmente surtava, não sabia o que fazer, mas meus surtos eram longe da equipe. Ai, Como bom, é Ali, que é para você lidar com isso? legal, legal a sua pergunta. Assim, acho que vale até um parêntese aqui, né? Porque quando a gente começa a falar um pouco mais sobre essas boas práticas, sobre as ferramentas que a gente tem ali, que a gente acessa, né, para conseguir lidar com situações desafiadoras, situações de adversidade, enfim. Acho que muita coisa que eu vou colocar aqui, eu posso dizer que são práticas que eu busco uma constante evolução. Né, assim, estar atenta a isso e não necessariamente algo que eu me considere, né, um exemplo ou alguém que já chegou no ápice de colocar tudo que a gente sabe em prática. Porque a informação está aí, né? Assim, acho que a gente tem hoje acesso a conteúdos e, enfim, né? Uma caixa de ferramentas incrível que a gente consegue utilizar ali no nosso dia a dia de trabalho, pessoal, enfim,
Mas na prática ali, quando a coisa está acontecendo, o sangue está fervendo, a coisa está acontecendo, nem sempre isso é fácil. Mas eu diria que, para mim, o que funciona, né, o que tem funcionado para conseguir alcançar um pouco mais aí esse centramento, né, esse equilíbrio que é tão importante quando a gente está diante dessas situações, é respirar. É a mais primitiva, antiga e simples técnica de respirar. Porque às vezes a gente esquece, né, desse ato que ele é tão, tão, tão simples, mas que é capaz de ser tão transformador ali, das situações mais simples até as mais complexas. Então, esse respirar, ele traz ali naquele momento, né, em que a gente precisa organizar as ideias, organizar as emoções, dar uma resposta, tomar uma decisão importante, é, ter uma postura, né, adequada diante daquela situação que está acontecendo. Então, esse respirar, ele nos oferece uma pausa, né, uma pausa preciosa para que tudo isso se organize, que o nosso cérebro, o nosso corpo entenda que está entrando muito mais no estado de buscar uma tranquilidade ali do que, né, aquele sentimento ali de angústia, de medo, de ansiedade, que faz parte, né? Faz parte, tá no nosso impulso ali de, às vezes, querer agir. Então, muito se fala dessa inteligência, né? Inteligência emocional, inteligência das emoções. Mas, para mim, a primeira atitude ali, o primeiro ato é respirar. Bom, e paralelo a isso, né, Aline, eu acho que é sempre buscar conhecimento, buscar a gente se conhecer cada vez mais para que nessas situações a gente consiga identificar, né, assim, ter uma leitura do todo, o que está acontecendo, quais são as pessoas envolvidas, quais são os interesses, os sentimentos de cada um ali. E tem sempre conteúdos super bacanas, como o seu aqui, né? Que traz para a gente insights, que traz um pouco mais de aprofundamento, né? Porque as técnicas organizacionais, corporativas, de resultados, a gente tem que, claro, acessar constantemente, né? E da mesma medida, eu acredito que são essas técnicas que cada um vai ter a sua ali, né? Tem gente que é mais adepto né, a fazer uma meditação, eu também gosto de fazer isso às vezes. Então, são momentos ali que a gente se conecta com a gente mesmo para poder, né, entregar para o outro e para os outros que estão ali o melhor de nós. Ótimo. Olha, já rendeu um comentário aqui a sua fala, da Adelina, dizendo que esse é o diferencial da mulher na liderança. Pode falar mais, Adelina. Qual que é o diferencial da mulher na liderança? Quer deixar ela falar, vamos tirar conclusões. Pois é, eu estou vendo aqui já pessoas super especiais, amigos, familiares, são pessoas super incríveis que já observei aqui na listinha. Muito legal. A nossa rede de apoio, amigos, né? Sempre presente na vida. Com certeza, Aline. Então, essa questão que você trouxe, Poena, realmente a respiração é a principal âncora, né? É a ferramenta mais básica que a gente tem para gerenciar situações de estresse no dia a dia, evitar, né, respostas impulsivas com base em emoções difíceis. O problema é que no dia a dia, se a gente não se treina, realmente a gente tem muita dificuldade de usar esse recurso assim tão simples, né? Está aqui ao dispor de todos nós, mas que evita, né, grandes problemas nas nossas relações se a gente souber utilizar. E também problemas na nossa própria saúde, né? Porque a sobrecarga emocional, quando a gente não lida com ela, causa
um desconforto, e aqui não é o desconforto natural das emoções difíceis, né? Criar problemas maiores no nosso corpo mesmo, que poderiam ser evitados com técnicas simples como essa. Então, seja a gente sentir raiva, medo, angústia, como você falou, né? Respirar e se tornar presente para as nossas emoções, entender o que elas estão dizendo para a gente, né? Para depois agir. Achei assim sensacional também você ter falado da questão da escutativa, de investigar o outro nesse processo, né, para facilitar também diante das situações desafiadoras que você enfrenta na liderança. Foi ótimo você citar essa questão de como que você gerencia já, gerenciar o seu estresse no processo que você vivenciou de liderança, para a gente já entrar numa outra questão importante aqui, que é a Poena mãe e mulher. A Poena, nesse período que você liderava, você já estava casada e já era mãe ou não? Você ainda era solteira? Quando foi que a sua família entrou na sua trajetória profissional? Sim, bom, eu sou casada há 8 anos e tenho uma filha de 4, Giovana. Então, aí já conhece um pouquinho, né, da minha história, da minha vida. E sim, né, eu já estava inserida nesse contexto familiar, que é um contexto com mais variáveis, né, com mais, enfim, tarefas e agendas e sentimentos, emoções, inclusive, foi num período ainda pandêmico que, né, eu tive a oportunidade de vivenciar essa experiência um pouco mais intensa aí de liderança e, ao mesmo tempo, fazendo uma certa transição profissional e com uma filha, né, bebê, né, em casa, enfim, né, vivendo ali todos os desafios relacionados à pandemia, ao trabalho remoto, e tudo mais, e a restrição, né, de rede de apoio. Então, foi realmente um momento com muitas oportunidades aí de aprendizado, mas muitas dificuldades também, né, diante aí de todas essas questões que são gatilhos de estresse mesmo, de preocupação, de autocobrança e tudo mais. Mas é assim, né, Aline? Um dia de cada vez a gente vai vivenciando, vai entendendo melhor o processo, tudo isso que está acontecendo e vai conseguindo se ajustar. Então, foi um momento bem marcante, assim, para minha vida, que hoje eu tenho muito orgulho dele, porque, né, eu consegui vivenciá-lo e hoje eu consigo fazer uma leitura, né, de tudo que eu experimentei durante esse período também e como que eu consegui evoluir com ele. Entendi. Eu não peguei isso de repente que você falou, que eu estava até vendo a resposta da Adelina aqui, na minha pergunta. Deixa eu só responder ela para não deixar ela sem uma resposta. Adelina, na realidade eu havia perguntado qual que era a diferença que fazia de ser uma mulher na liderança. A simples busca de ser uma pessoa melhor já é um avanço. Ah, aqui ela já entrou num outro tema. A gente vai voltar nesse também. Vou seguir com a Poena aqui, mas só para te contextualizar. O Em relação ao que você falou da gravidez, de repente, eu posso ter não pegado. A sua gravidez, ela foi planejada, Poina, ou não? Foi Foi, planejada? Ah, foi, sim. foi planejado, foi E planejado, foi sim. Acho foi que num período bem intenso, né? E eu conheço várias pessoas que também tiveram filhos nessa época e que não foram planejados. Então, é um contexto bem diferente quando você planeja, mesmo na pandemia, né? E quando não é planejado. na verdade, assim, a minha gestação e a chegada da Giovana não foi na pandemia, foi Aham. um período antes, e no auge da pandemia ela estava com um pouco menos de 1 ano de idade. Ah, sim. Ela era muito bebê, né? Assim, ela era muito novinha, então foi tudo muito, muito intenso. Acho que, né, as famílias que vivenciaram aí esse contexto profissional, parental,
durante esse período entendem bem, né, assim, o nível de desafio que isso representou. Entendi. E como que foi para você nesse início, para poder lidar com essa nova rotina? Você chegou a perceber que você precisou fazer alguma mudança no seu dia a dia? Porque uma rotina de uma mulher que trabalha, né? Seja ela num cargo técnico ou numa posição de liderança dentro de uma empresa, e a rotina dela com a família é diferente, né? Mesmo que você já tenha um relacionamento antes de constituir uma família ali. Como que foi para você? Você viu mudanças na sua rotina? Ah, demais, né? Demais, assim. A vida, ela dá um giro completo, ela muda totalmente, né, Aline? Eu acho que assim, quero fazer um pequeno recorte aqui sobre esse ponto, né, de mudança de rotina, né, e de como que eu me adaptei a tudo isso, de um ponto que eu acho importante trazer aqui, que é um recorte socioeconômico, cultural, no qual eu estou inserida, né? Eu falo aqui de um lugar, de um espaço com oportunidades, né? Sejam elas ali conquistadas ou o que quer que seja, mas oportunidades ali que me colocam, né, em situações, por vezes, muito mais confortáveis e de segurança material e psicológica do que muitas mulheres, né? Eu diria que praticamente a maioria delas que, enfim, né, fazem a gestão ali da sua jornada sem essa rede de apoio, né, sem essa segurança que eu tenho. Então, quando a gente vai pensar em outros contextos, né, seja que a gente faz uma análise aí por nível de renda, por região onde mora, por raça, enfim, né, a gente discrepâncias muito grandes. Então, eu falo de um lugar aqui, né, que eu acho importante contextualizar e me situar nele enquanto uma jornada de mulher dentro de milhares de jornadas que a gente vê por aí e que são extremamente desafiadoras e que, né, nos fazem pensar ali todos os dias. Então, sim, né, foi uma transformação totalmente intensa, né, dentro aqui de um planejamento familiar, de um bebê que foi muito desejado, que foi muito planejado, que foi muito Foi. pronto. Pronto. Desculpe. A Mas ferramenta está me sabotando aqui nesses últimos dias. Eu falei, se continuar assim, a gente vai ter que transferir de ferramenta. Eles vão perder o cliente. de ferramenta, né, foi uma pausa para tomar uma água. Ótimo. Estamos de volta na parte 2 aqui. Vamos para a parte 2. Então, você estava começando a falar que a maternidade para você foi muito desejada, né? Que foi uma criança muito querida. Pode continuar. Exatamente. Então, eu tive a oportunidade de vivenciar, né, a maternidade com essa tranquilidade, né, de ter algo planejado, em que eu procurei entender ali um momento mais oportuno, né, e também me preparar para isso, até no meu momento profissional, de carreira e tudo mais, porque acaba que a gente, como mulher, né, busca o tempo inteiro conciliar todas as coisas, né, a linha. A maternidade, ao mesmo tempo que ela é algo muito valorizado, né, e muito, é, enfim, né, é uma característica muito valorizada na mulher ali, do aspecto social ou religioso, enfim, quer que seja, mas quando a gente vai para o mundo do trabalho, para o mercado de trabalho, existe sempre uma angústia, uma insegurança em relação a essa ruptura ou uma desvalorização ali da mulher que, né, da mulher profissional que se torna mãe. Então, a gente vive todas essas angústias ali simultaneamente. Mas, enfim, né, partimos para a aventura materna.
E, bom, sobre as mudanças, né, que você fala dessas transformações no contexto parental, né, no contexto eu com meu marido e uma bebê, claro que existe, né, agora uma novidade muito grande, uma mudança grande, muita alegria, né? Mas ao mesmo tempo, todas essas mudanças que a gente precisa se adaptar, que a gente precisa entender e se organizar dentro de uma rotina. E eu digo que sim, para mim, né? Isso às vezes as pessoas costumam perguntar, mas como que dá conta, né? Tanta coisa, de conciliar tanta coisa. Eu acho que esse dar conta tem muito a ver com a rede de apoio ali que eu tenho acesso, né? Claro que eu não diria que é uma rede tão ampla e nem tão disponível, mas ela é múltipla, ela é diversa, né? Ela vai desde pessoas aqui da minha família, a minha mãe, pessoas da minha família, o meu marido, que faz total diferença, né? Assim, ter um companheiro tá ali, que é parceiro, que divide, que entende, que consegue apoiar ali nesses desafios todos, entender as tarefas e tudo mais. E, enfim, né, várias outras pessoas ali, recursos que a gente vai agregando para conseguir construir essa jornada. Sim. Você chegou a adotar fazer alguma mudança específica nesse processo, na sua rotina? Por exemplo, estabelecer horários para você estar com a filha? Porque como que é a sua rotina de trabalho, né, no dia a dia? Eu falo que quem empreende e quem lidera dentro de uma empresa ou quem está numa função técnica, executivo, né, ou diretor, cada pessoa tem uma rotina muito específica. Então, dá a possibilidade de você ter mais flexibilidade para poder articular, né, todos esses outros papéis e algumas pessoas têm menos flexibilidade. Então, não existe receita de bolo, né? Existe assim, qual que é a minha realidade e como que eu faço para poder ter mais bem-estar, mais qualidade de vida dentro da minha realidade, né? Não vou olhar para do outro que é do ideal. Porque é o que eu falo, não adianta você seguir um influencer na internet, tem uma rotina, e aí ele levanta, né? Ele tem uma rotina X, aí ele faz algo Y à tarde e Z à noite, e a sua rotina é totalmente ao contrário. E aí você quer encaixar a vida dele na sua vida, né? E no contexto de quem é mãe, então, né, mulher, ainda é mais específico nessa rotina, porque aí também tem essa configuração da família que você falou, de quantos filhos são, de qual que é a rede de apoio que você tem, se você pode contar ou não com seu parceiro, né? Se ele é uma pessoa que está disponível ali para poder ajudar ou não. Como que é a sua rotina hoje? De repente, quais boas práticas você tem que outras mulheres poderiam adotar, que você adota? Vamos lá, Aline. Acho que esse é um dos pontos daquele que eu tô constantemente tentando evoluir. Inclusive, aceito aqui trocas e, enfim, né? Vamos Sugestões. A gente está aqui para isso mesmo. De repente, você pode me falar aqui, Aline, eu não tenho boas práticas. Para ser bem honesta, eu tenho desafios. Deixa eu colocar aqui na mesa todos. é, Porque pode ser também caso, sabe? Às vezes a gente tem algumas boas práticas que são naturais para a gente não percebe, né? Que a uhum. gente adota no dia a dia. Só quando alguém pergunta que você percebe. E muitas vezes a gente está enfrentando são os desafios mesmo da nossa rotina. Tem um pouco de tudo, sabe, Aline? Eu acho. Bom, um fato, né? Assim, é que precisei me tornar mais organizada com a minha rotina, com os meus compromissos, com os meus objetivos aqui, né, de dia a dia ou de, enfim, algo que eu queira fazer. As coisas são menos simples, assim, não é assim, hoje eu tô a fim de ir ao cinema, né? Vamos. Isso não existe, né? Então,
a gente precisa se organizar melhor, né? Tentar ao máximo ali ter uma agenda, um planejamento, entender se naqueles momentos ali, né, mais complexos com a Giovana, né, se eu vou precisar de um apoio, se eu vou precisar de alguém para me ajudar e já antecipar, deixar tudo mais esquematizado possível, tanto questões práticas ali do dia a dia, como até mesmo momentos de lazer, de despressurizar, né, de propositalmente reservar pequenos espaços ali para que essas coisas possam acontecer, né? E, às vezes dá super certo e às vezes, claro, a coisa foge do previsto e precisa vir ali aquele jogo de cintura, aquela flexibilidade para conseguir administrar, né, todos esses pratinhos, equilibrar esses pratinhos para conseguir lidar às vezes com imprevistos, né, com coisas que parte da vida. Então, alguns dias são mais caóticos mesmo, né? O planejamento cai por terra, a gente precisa se reinventar e contar mesmo ali com um pouco de compreensão também de que, né, aquilo ali, essa sou eu e essa é a minha vida, e às vezes acontece de eu me atrasar um pouco, eu de eu ter que fazer um horário um pouco diferente, assim. Eu acho que profissionalmente, né, eu tenho um benefício muito importante, que é o trabalho remoto. A minha empresa, ela adota um modelo de trabalho híbrido, né, em que eu não preciso ir todos os dias ao escritório. E isso trouxe um impacto muito positivo para minha rotina, né, porque me otimiza demais o tempo, né, de eu não precisar me deslocar, ou poder estar ali em alguns momentos com minha filha durante o dia, ou eu conseguir organizar melhor minha agenda para conseguir cumprir os meus compromissos. Então, assim, esse é um benefício que hoje é muito importante, né, nessa minha organização, nesse meu planejamento aqui de rotina. Então, é isso, assim, é tentar se organizar ao máximo e, ao mesmo tempo, entender que quando a coisa não funciona, ó, vamos respirar, né? A gente volta lá na respiração e fala, não, peraí, deixa eu reorganizar tudo aqui para a coisa funcionar. E felizmente tem pessoas aqui, tem a escola, tem, né, marido, família, tem uma pessoa que felizmente, né, me ajuda aqui na minha casa também, me apoia para conseguir conciliar todas essas coisas. Entendi. Realmente você falou de uma questão aqui, que é essa possibilidade, né, da flexibilidade de você ter mais flexibilidade na agenda por não estar em tempo integral na empresa, né? Então, como eu mencionei, a gente pode se inspirar na trajetória do outro, mas a gente não pode de maneira nenhuma tentar encaixar a nossa realidade na realidade do outro, né? Então, para quem tem essa possibilidade, você tem uma configuração de agenda. Para quem não tem a possibilidade, né, que passa 8 horas, muitas vezes, no trabalho, ou até mais, é uma outra possibilidade de agenda. Mas, claro que a experiência de cada pessoa, ela traz para a gente possibilidades de a gente ter insights, né? Do que a gente pode melhorar na nossa própria rotina, né? Com base na rotina da outra pessoa. Você falou aqui de uma questão que me lembrou sobre um aspecto do gerenciamento do estresse, que eu também gosto muito de trazer quando a gente fala de gestão de agenda, de produtividade. Por quê? Você disse que quando você se tornou mãe, eu precisei reconfigurar toda a minha agenda e agora eu não posso ir, decidir que eu vou para o cinema e, ok, né? Vamos para o cinema. Porque agora não sou só eu, né? E outra pessoa, eu tenho uma terceira pessoa ali que, né, eu preciso dar conta dela também. Então, que eu percebo que a maternidade, a questão de você ter uma família, mesmo que não venha com a maternidade, mesmo que você seja só um casal, é muito o planejamento, né? Se fortalece muito o planejamento em relação à pessoa solteira.
porque você de fato precisa estar encaixando, né, outras pessoas na sua rotina, se planejando com antecedência e tudo mais. E esse planejamento, ele te ajuda muito a lidar com possíveis gatilhos de estresse no seu dia a dia, né? Porque eu falo, tem tantos gatilhos de estresse que acontecem na nossa rotina pela simples falta de planejamento, Uhum. né? De as pessoas irem vivendo assim, de afobação. Eu Sim. acho, o que eu tenho percebido que é um ganho de várias mulheres que se tornam mães, é que elas se tornam mais organizadas, né, se planejam mais, e essa se torna também uma técnica de gerenciamento do estresse na rotina. Então, assim, eu vou planejar o meu tempo ali do cinema, né? Para algumas pessoas, não sei se foi o seu caso, eu percebo também que há um aumento da própria qualidade de vida, do bem-estar, e como a pessoa ela precisa se planejar mais, inclusive também tem um aumento da produtividade, ela precisa ser mais eficiente no dia a dia dela, né? Então ela consegue encaixar mais coisas porque ela se planeja melhor na rotina. Que um planejamento que muitas vezes ela não tinha antes, ali da maternidade ou desse contexto da família. E falando dessa questão, Apoina, de se planejar, de colocar os momentos de lazer na nossa agenda, como que você cuida da Apoina na sua rotina? Porque você tem a sua rotina de trabalho, essa questão que eu falo do trabalho híbrido que você trouxe, ela funciona, na minha percepção, para pessoas que são organizadas, né, disciplinadas e que conseguem fazer esse autogerenciamento, né, de si mesmas. Porque muitas vezes a gente tem essa ilusão de que ter mais tempo livre ou flexível, a gente vai ter mais qualidade de vida e mais bem-estar. Mas se você não for uma pessoa organizada, bem planejada, que se autogerencia muito bem, você vai ficar, às vezes, mais afobado. Porque pode procrastinar, deixar de fazer as coisas na última hora, né? Ficar sobrecarregado com tarefas, se você não tiver essa organização pessoal. No seu caso específico, hoje, por você ter até essa flexibilidade, como que você tem encaixado a Poema na sua agenda? Ficou mais fácil de encaixar? Você pode fazer até um paralelo com a sua rotina antes de ter essa flexibilidade e a sua rotina agora. Ou não? Você acha que ainda é mais desafiador, especialmente por conta dessa flexibilidade? Bom, Aline, vamos lá, vou tentar resgatar aqui um pouquinho do antes, porque às vezes a gente até esquece como que era a nossa vida antes de tão Ah, inserido, né, nessa nova. Assim, então, hoje, assim, o meu contexto, ainda que eu viva um modelo de trabalho híbrido, né? A maior parte do tempo eu trabalho de casa, isso não necessariamente me dá uma flexibilidade de horário dentro da minha jornada diária, porque eu tenho um horário bastante, digamos assim, rígido, né? De início e término, de intervalo de almoço, com uma sequência muito grande de reuniões, de tarefas que são alocadas dentro daquele período específico ali do dia, né? Então, acaba que mesmo eu estando em casa, eu fico praticamente 100% do tempo ali dedicada mesmo à minha rotina de trabalho. Então, o que me traz de maior benefício é justamente esse tempo de trânsito, de deslocamento, né? Que acaba que eu não tenho, me possibilita aqui me articular dentro desse tempo um pouquinho maior, para eu estar um pouco mais com a família, ou para eu conseguir fazer alguma atividade para mim, né? Por mim, ou para, enfim, né? Para o meu desenvolvimento, ou em casal, o que quer que seja. Então, assim, eu acho que essa questão do espaço para mim, né, que você traz, assim, é algo que eu fui descobrindo como uma questão cada vez mais importante para eu dar conta de cumprir com todas as minhas, né, as minhas tarefas, com a minha rotina, com as coisas que eu precisava mesmo realizar, né? E eu fui com a maturidade, com a maternidade e tudo mais, cada vez dando mais valor a isso, né? E colocando
como algo fundamental para minha saúde, para o meu, né, pro meu funcionamento aqui enquanto ser humano mesmo, assim. Então, que antes, né, dessa realidade, desse contexto em que eu articulava essas outras funções aqui, né, como mãe, mulher e tudo mais, isso vinha de uma forma muito natural e intuitiva. E hoje eu faço isso com mais consciência, assim, né, desse momento aqui que eu reservo para eu ter o meu momento de atividade física, o meu momento de enfim, ter alguma ação em prol ali da minha saúde mental, né, intelectual, algum curso, algum aprendizado que eu queira, ou que eu precise realizar, a saúde emocional, eu faço terapia, eu tenho ali encontro com as minhas amigas amadas, eventualmente ali a gente faz um esforço para se encontrar. Né, assim, a gente passa a valorizar, né, esses momentos em família, em que eu posso ir com os meus familiares. Então, tudo isso acaba sendo conscientemente ali, né, organizado dentro da minha vida, né, como algo que me recarrega, que é importante para eu estar plena, né, nas minhas outras funções ali, como mãe, como mulher, como profissional. Então, acho que hoje eu talvez não tenha mais tanto tempo, né, claro, como eu tinha antes, mas o tempo que eu tenho, assim, por menor que seja, aproveitá-lo com qualidade, com consciência, presença, né, com tudo que eu estou vivendo. Ótimo, perfeito, perfeito. Foi bom você trazer essa questão do híbrido, não ser eu estou disponível o tempo todo na minha casa, né? Porque eu acho que é uma falsa interpretação que muitas pessoas têm. Ah, agora eu tenho flexibilidade porque eu tô no híbrido. E não necessariamente você tem a sua agenda livre, né? Você tem mais flexibilidade muitas vezes pela configuração do horário, da sua disponibilidade. No seu caso que você falou, você praticamente fica no horário integral, então você não tem uma redução na sua carga horária, né? É como se você estivesse cumprindo ali o horário normal dentro da empresa, só que de casa. Mas tem a flexibilidade em relação a não enfrentar o trânsito, né? Nas grandes cidades, que é já um ganho assim absurdo, né? Se a gente for Absurdo. pensar. Eu tive a meu período de graduação de trabalhar e estudar o tempo todo e pegar trânsito. E, gente, não. Pela minha a felicidade e alegria, depois da minha formação, eu sempre trabalhei muito próximo do meu. Sempre morei muito próximo do trabalho. Então, Uhum. basicamente, sempre fui a pé para o trabalho. Mas nesse período ali de graduação que eu trabalhava e estudava e tinha que pegar o trânsito, o ônibus, era assim, simplesmente horrível. Né? Você tem que pegar trânsito, ficar muitas vezes 2 horas ali presa no seu dia para ir, para voltar, para poder muitas vezes chegar extremamente cansada no trabalho, né? Perdendo 2 horas do seu dia que você poderia estar fazendo outras coisas na sua rotina. É um tempo absurdo realmente, né? E eu entendo como um privilégio mesmo ter essa chance, né? De ter esse tempo a mais aí, né? Que é gasto com mobilidade e que a gente sabe que para a maioria das pessoas é extremamente desgastante, desconfortável, né? É um sistema aí que, né, de transporte que não contribui mesmo para a rotina das pessoas, tem uma prioridade muito grande, assim. Então, eu já vivenciei, eu já experimentei esse sistema aí durante um bom tempo da minha vida também, né? Mas hoje, né, olhando para esse momento agora, eu valorizo muito, assim, essa oportunidade, né, de não precisar gastar tanto tempo com mobilidade, né, com trânsito e tudo mais, e tentar aproveitar aí esses minutinhos, esse tempinho para fazer algo interessante, algo importante ali que, né, que faça sentido. Exato.
queria te perguntar também, Apoena, em relação hoje, você falou que está agora trabalhando numa área de tecnologia, né? Eu falo que o híbrido, quando você fala de tech e híbrido, eu sempre conecto as duas áreas. E a maior parte das empresas que têm adotado o híbrido, geralmente são as pessoas de tech, né? Os departamentos É bem especialmente. comum. É bem comum, né? Você hoje, nessa nova função que você está ocupando, quais são para você os principais gatilhos de estresse que você tem na sua rotina? E aí pode trazer também aqui em relação às demandas com a família. O que geralmente no seu dia a dia mais tira do seu centro? Você tem essa consciência? Mais sobrecarrega? Então, Aline, eu acho que, bom, primeiro sobre, né, esse momento aí de mudança, de transição, eu acho que por mais positivo que seja, que represente, são momentos em que realmente a gente sente que precisa estar mais focado, absorvendo maior aprendizado sobre aquele novo contexto, sobre os próximos desafios, resultados que eu quero alcançar. É um momento de intenso aprendizado, né? É um momento de mudança, de transição. Então, eu acho que por si só fica um pouco mais vulnerável aí, né? Alguns gatilhos de um pouco mais de ansiedade, de até a poeira sentar e falar, não, agora eu entendi que casa é essa, eu entendi que contexto é esse, o que espero, o que eu consigo entregar, qual a diferença que eu posso fazer aqui. Então, para mim, pessoalmente, esse é um momento que eu fico ali um pouquinho mais, né, com as emoções um pouco mais intensas até entender esse novo contexto. Assim. Bom, teve um outro ponto que você trouxe também, repete para mim, Aline, por favor. Na sua rotina, que eu questionei o que hoje principalmente representa um gatilho de estresse para você, seja em relação ao trabalho no dia a dia e também em relação à rotina com a família, a articulação desses diferentes papéis que você tem. É isso, Tem algo que te sobrecarrega mais? é isso. Então, Aline, eu acho que tem uma questão aqui muito pertinente e que eu vejo com muita frequência, assim, né, entre as mulheres que estão ao meu redor, da minha geração, com realidades parecidas com a minha, que é a questão da carga mental. Eu acho que isso é sempre um ponto aí muito sensível para a nossa jornada quanto mulher, por mais que a gente conte, às vezes, com uma rede de apoio um pouco mais preparada, robusta, ou alguns acessos a recursos ali, materiais, que quer que seja, a carga mental, ela está presente aí na nossa vida, que é realmente pensar na organização de todas as coisas, né, relacionadas ali ao filho, à casa, ao relacionamento, ao trabalho, à família, né, todos os papéis ali que eu busco, né, estar presente, né, da melhor forma possível, existe ali, né, toda uma sobrecarga mental para que a gente acaba se cobrando muito para dar conta de tudo isso, né? E mais do que isso, né? Com uma cobrança às vezes, né? De dar conta de tudo, e uma culpa que vem quando não dá conta, né? Que ela bate ali na sua porta quase que naturalmente, assim, se a gente não ficar esperto, a tal da culpa e do perfeccionismo são inimigos que acabam nos perseguindo muito. Então, esses dois aí são dois camaradas que eu tento ficar bem assim atenta quando eles estão se aproximando, porque é facinho, facinho deles chegarem e estacionarem, né? Aquele sentimento de culpa e essa busca aí do perfeccionismo de conseguir cumprir com todos esses papéis aí
né, da melhor forma possível, sempre, enfim. Entendi. Você trouxe essa questão da culpa, e ela é tão relevante para a gente poder tratar aqui, Apoena, porque quando eu falo muito sobre integrar a nossa vida no dia a dia, né, o nosso trabalho, desenvolvimento intelectual, espiritual, nossos cuidados, né, com a nossa saúde física, emocional, muitas vezes isso é filtrado pela gente como buscar a tal da vida equilibrada. E essa tal dessa vida equilibrada, ela não existe, né? E a gente fica buscando muitas vezes isso, com base nesse perfeccionismo, né? E tipo, eu preciso dar conta de tudo para ter a vida equilibrada. É um autoflagelo que a gente se impõe a si mesmo. Esse é um conceito que ele é muito diferente desse processo que eu falo de integração da vida, que ele tem muito mais a ver com o processo de a gente dar atenção para aquilo que vai nos manter mais nutridos. É totalmente diferente de vida equilibrada, sabe? Eu acho que quando a gente ressignifica esse conceito, a gente tira esse peso da culpa. Porque a ideia não é equilibrar, a ideia é não abandonar. Porque, assim, é o meu caso, né, de padrão, e eu vejo de várias outras mulheres também, mas não é também generalizado isso, o fato de, muitas vezes, a gente dá muito foco para nossa vida profissional, né, intelectual. Eu sempre fui, desde novinha, extremamente focada no intelectual e no profissional. E, às vezes, a gente abandona mesmo, sabe, as outras áreas da vida. E a gente não percebe no piloto automático no dia a dia o quanto que a gente está sendo drenado quando a gente não cuida do nosso bem-estar físico, da nossa espiritualidade, das nossas relações, né, na nossa rotina. Então, esse é um paradigma, que é o que a gente trata aqui. Deixa eu integrar, né? Conseguir ter tempo para eu cuidar da Poena, fazer uma atividade física, ter um tempo com o meu marido, conseguir sair com as minhas amigas ali no dia a dia, dormir com mais qualidade, cuidar da minha espiritualidade, para eu me sentir melhor, né? Para entregar o meu melhor em cada área. E não ficar com essa obsessão louca de eu tenho que dar conta de tudo, né? Eu tenho que alcançar esse ideal da vida equilibrada. Porque são ideias assim totalmente contrárias, né? Não é esse o objetivo dessa vida equilibrada. Muito bom você trazer essa reflexão, porque especialmente como você mencionou, para nós mulheres, né, há muita cobrança assim em relação ao papel mesmo, né, da maternidade no dia a dia, também o papel como esposa, né, de você ter também outros papéis de cuidado, muitas vezes na família, né, às vezes com os pais, mesmo que você já tenha constituído a sua família, né, enfim. E se a gente não traz a consciência isso, a gente de fato pode cair nessa armadilha da culpa. Né? Eu recentemente vi uma outra mulher falando que ela não sentia culpa, mas ela sentia falta, que ela queria ter mais tempo, muitas vezes, com a família, porque ela estava dedicada ao trabalho. Então, é um tipo de falta que também é um tipo de culpa, né? Porque eu não estou tendo esse tempo com a minha família. Então, assim, não sintam culpa, gente, não sintam. A ideia aqui não é a gente se culpar. E para a gente não se culpar, a gente precisa trazer a consciência mesmo. Né? Esse sentimento, essa sensação que pode ocorrer quando a gente está buscando, né? Viver essa vida mais integrada na nossa rotina. Muito Agora, para a gente encerrar, Poena, a hora não passa, ela voa. Já são 8h30. Já legal. passamos a nossa 1 hora de conversa. Fala assim que flui tão facilmente quando a gente faz histórias inspiradoras, né? A rotina, como que você lida com tudo, que a gente pode ficar aqui 2 horas que a gente nem percebe. Esse realmente é um tópico aí que você teria agenda para muitos meses, viu? E com várias convidadas, porque realmente ele transcende. Você já tá dando um spoiler aí, olha. A gente já tá querendo manter esse quadro aqui, porque tá sendo tão bom essas trocas. Tá sendo tão bom esses bate-papos. E já estamos com esse sentimento mesmo. Muito bom.
para a gente encerrar, então, Apoena, eu queria muito te perguntar também, entender para você hoje, dentro da sua rotina, de tudo que você falou, como que você se sente hoje quando você não consegue, aproveitando até um gancho, né, em relação à sua última fala, essa questão da culpa, né? Como que você se sente hoje no seu dia a dia quando você muitas vezes falha na sua rotina para conseguir aplicar, né, essas práticas, seja de gerenciamento do tempo, de gerenciamento do estresse, além da culpa, vem alguma outra sensação, algum sentimento, algum pensamento que você tenha, né, além do, eu acho que não vou dar conta de tudo, que você queira compartilhar com a gente, que de repente outras mulheres se identifiquem com isso? Bom, Aline, eu acho que esses sentimentos, né, enfim, essas emoções aí, eles variam muito ali conforme circunstâncias, conforme o nosso momento de vida, né? Às vezes é um momento que tem outras, outros desafios que a gente está passando, enfim, né? Então, isso pode variar bastante, assim, mas eu acredito, sabe, Aline, que cada vez mais, assim, que a gente vai experimentando, né, vivenciando esses momentos aqui que às vezes a gente fez um planejamento e ele não deu certo, né? A gente tem que se reorganizar, a gente precisa se readequar àquela situação. Pelo menos em mim, assim, algo que eu tenho tentado cada vez mais assim buscar é uma certa sensação de que a gente não está no comando e controle de todas as coisas, sabe? Aquele botãozinho famoso que às vezes a gente precisa apertar e falar assim, olha, isso aqui realmente não rolou, né? E diante desse não rolou, não funcionou, o que que eu vou fazer com isso, né? Como é que eu vou transformar essa situação aqui numa outra coisa? Como é que eu vou me adaptar e conseguir resolver. Então, não ficar tão preso, né, a esse sentimento de culpa quando as coisas não saem dentro do que a gente imaginou. Então, essa sensação que às vezes a gente busca mesmo, de tô no comando, tô no controle, tem que, sabe, isso aqui tem que estar na minha visão, isso aqui tal, né, abastecer casa, o pediatra, não sei o quê, o meu cuidado, preciso ir no médico, lembrar o marido que ele precisa ir no médico também. E aí tem as coisas todas do trabalho. Então, assim, gente, é muita coisa, né? Então, vamos tentando aos poucos. Não é fácil, não. Não é fácil. Tem hora que dá uma. Você fala, nossa, tudo que eu queria hoje era, né? Realmente fechar essa lojinha aqui, fechar essa pastelaria e tomar um drink, né? Mas precisa lidar as coisas como elas são ali. Então vamos em frente, vamos tentar, dentro do possível, ver com um pouco mais de leveza, tá? Porque senão realmente é uma carga muito difícil da gente. Pesada. Que bom. Eu falo, essa sua expressão aqui final já foi a resposta mais sensacional que a gente teve. Você falou assim, a vontade às vezes quando você não tá, né, dando conta dessa sensação, é de fechar a lojinha mesmo. Ai, deixa eu paralisar aqui, tomar um para aliviar a minha mente, né? Isso, É. E aí você trouxe a palavra leveza também, que eu iria te perguntar assim, como que você se sente, né? Como você gostaria de se sentir na sua rotina, conseguindo, né, adotar mais práticas de bem-estar para se cuidar, para poder conseguir ter mais autocuidado, gerenciar melhor todas as sobrecargas, né, e demandas que se tem como mulher. E você trouxe a palavra leveza. Acha que ela seria uma sensação que você teria, né, ou tem quando você consegue navegar por tudo isso de uma forma mais fluida? Tudo, né? É uma construção, assim, né? A gente conseguir
mudar um pouco a nossa perspectiva sobre as situações. Às vezes a gente consegue mais facilmente, às vezes não, mas ter essa consciência mesmo de que será que às vezes não é, né, o olhar que eu tô tendo está pesando demais ali, essa cobrança, ou né, busca por uma performance, por uma excelência, por sempre um algo a mais, uma régua alta, né? Que se tenha sempre à frente ali, nunca é suficiente. Mas, cara, vamos olhar também para o outro lado das coisas bacanas, das coisas realizadas, das coisas conquistadas, do que se é grato ali pelo momento, pelas coisas simples e tudo mais. Então, acho que isso fortalece e traz essa leveza que a gente precisa, porque não é fácil, gente. Acho que, né, todas essas rotinas aí, elas são rotinas com muitos desafios para todos nós. Então, se às vezes a gente pesa mais do que o necessário, né? Para quê? Assim, torna-se tudo mais difícil mesmo. Então, tá, vai mudando assim um pouco o ângulo aqui, um pouco ali, vai ajustando até. Ah, não, acho que vamos superar isso aqui, vamos para o próximo. Isso aqui passou, vamos em frente, vamos seguir em frente. Amanhã é outro dia, a gente resolve, né? Tem coisas que se auto-resolvem também. Então, eu acho que é um passo de cada vez, né, Aline? Acho que assim que a gente quer seguir e tudo isso, acho que a gente está caminhando aqui para fechar essa costura, né? Faz parte da construção dessa autoestima, né? Que não diz só sobre o seu, né, sua aparência, como você se sente fisicamente, mas é o quanto você se estima mesmo, qual estima que você tem por você mesmo, sua autocompaixão, se perdoar ali quando, né? Ah, errei feio. Ó, mas beleza, vamos em frente, vamos refazer e fortalecendo cada vez mais essa nossa consciência do nosso valor, né? Assim, que a gente tem um valor ali. Muito bom. Brilhou nessa frase final, quando você fala de fortalecer a autoestima, para reconhecer que nós temos nosso valor, né? E o nosso valor ele não está atrelado, né, Poena, à nossa performance. A gente sabe que, claro, que muitas vezes uma relação comercial, a sua performance vai estar atrelada ao seu valor, sim. Mas nós, enquanto seres humanos, enquanto indivíduos, né, nosso valor enquanto pessoa, ele não está atrelado ao quanto que a gente performou naquela semana ou não. Né? E quem não tem essa consciência é que vai entrar muitas vezes nesse ciclo autopunitivo que você mencionou, de não conseguir se perdoar, de se julgar muito, de falar, né, eu sou insuficiente, eu sou incompetente, olha, eu não estou dando conta de tudo, né, de todos os pratinhos. Não, você continua tendo valor, mesmo não dando conta, porque você é um ser humano, você é falho. Né? A gente pratica autocompaixão, se perdoa e tenta fazer melhor também nas próximas vezes. Né? Porque autocompaixão não é autopiedade, nem passar a mão na nossa cabecinha dos nossos erros. Muito bom. Uma mensagem final, assim, mais que enriquecedora para todos nós. Para quem está aqui, uma prática que a gente pode aplicar no nosso dia a dia para a gente se fortalecer na rotina, que a gente sabe que não é fácil para nenhuma de nós mulheres, especialmente para as mulheres que têm, né, uma família e são mães, para articularem todos esses papéis no dia a dia. Então, praticar autocompaixão é um remédio, né, para a nossa autoestima. Já reproduzir esse elogio que nós recebemos, a sua participação, Moena. Amei essa entrevista, esse super conteúdo. Que bom, obrigada, Adelina, pelo feedback, gratidão. Eu tenho muito que agradecer a você, a Poena, pela sua disponibilidade, viu? Tirar uma hora da sua rotina corrida, cheia de responsabilidades, para compartilhar a sua história com a gente, inspiradora, seus aprendizados, né? A sua sabedoria de vida mesmo, que você trouxe aqui para a gente. Eu tenho certeza que quem participou até agora, quem assistir a gravação, com certeza vai conseguir aplicar também esse conteúdo na sua própria rotina, se identificar de repente também com o que você trouxe aqui. Então, muito obrigada, viu? De coração. Ah, imagina, Aline, assim, eu que agradeço muito, né, esse momento aqui de troca, quando a gente começa a falar também, a gente
vai reelaborando um monte de coisa aqui dentro. Então, acho que foi uma experiência muito boa e eu admiro muito o seu trabalho, a sua trajetória, né, o que você oferece aí para gente de, né, amplitude de olhares e de recursos para a gente conseguir avançar nessas jornadas. Então, para mim, é uma honra muito grande poder estar aqui com você também, conseguir absorver um monte de, né, de ensinamentos e insights incríveis que você trouxe. E é isso, né? Seguimos juntas. Eva, isso mesmo, seguimos juntos. Para quem esteve aqui com a gente até então, muito obrigada pela atenção de vocês também aqui. Vou dar nosso recado final para quem quiser assistir novamente a gravação desse bate-papo com a Apoena e também assistir todas as nossas lives, as gravações. Toca no nosso link na bio e faça o seu cadastro, porque todas as pessoas cadastradas vão receber o acesso a todas as gravações depois. Então, muito obrigada por eles ficarem aqui até o final. Beijo no coração. Beijo, Apoena. A gente vai Um continuar se beijo, falando. tá bom? Um beijo para você e para todo mundo que esteve por aí. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.